Então nós vamos abrir a palavra. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 7. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando eu sou fraco, então é que eu sou forte. Pai, muito obrigado pela tua santa palavra, que nós possamos nessa noite continuar te ouvindo, e que ela caia como semente em terra fértil, frutificando em cada ouvinte desta noite, ou talvez através da internet, que a palavra do Senhor produza fruto de 30, 60, 100 por 1, sobre o teu povo que te ouve, em nome do Senhor e para a glória do Senhor Jesus. Amém. O tema da nossa mensagem hoje é muito sugestivo, muito próprio para chamar a nossa atenção, mas o tema é: o que foi o espinho na carne de Paulo? O que foi o espinho na carne de Paulo? Essa é uma das perguntas que mais intriga os leitores da Bíblia e os teólogos. Na história da igreja, muitas sugestões. Hoje ainda você conversa, as pessoas são cheias de curiosidades com respeito ao espinho na carne de Paulo. E tentando responder o que era, tem respostas extremamente superficiais e tem algumas até absurdas, que eu acho que não vale nem a pena a gente comentar. Mas alguns associam talvez a um problema visual que Paulo tinha, problema mesmo de vista, talvez consequência ainda lá da conversão dele. Alguns associam com algum tipo de sofrimento, algum tipo de perseguição. A grande questão é que esse texto não está na Bíblia para ser um enigma. Esse texto não está na Bíblia para ser algo que a gente leia e diga: ninguém sabe, não vamos pensar nisso e deixa isso para lá. Não, amado. Se está na Bíblia que o nosso amado apóstolo Paulo tinha um espinho na carne, certamente Deus quer falar conosco através dessa revelação. E eu quero primeiro começar dizendo que o texto nos deixa claro a natureza desse espinho. Em primeiro lugar, quem colocou o espinho sobre ele? Muitas pessoas nessa pergunta já começam a se confundir, dizendo: foi o diabo. Porque nós vivemos, amado, num tempo onde tudo que é ruim, todo sofrimento, toda dor, todo mal-estar, a gente fala que é coisa do diabo. Isso nos impede de aprender, isso nos impede de arrepender, isso nos impede de, às vezes, se avaliar. Isso nos leva a culpar pessoas e a culpar o próprio diabo. Mas em primeiro lugar, a natureza do espinho na carne de Paulo, Deus foi quem colocou o espinho sobre ele. Foi Deus, a Bíblia diz isso. Foi-me posto um espinho na carne. Aí você pode dizer: mas Deus colocou? Qual foi o propósito desse espinho? A Bíblia diz, amado, que esse espinho foi para tratar com ele. O diabo não ia colocar um espinho para melhorar Paulo. Você acha que o diabo quer te melhorar em alguma coisa? Só se for em pecar. Isso, ele quer melhorar a gente, né? Mas aqui o texto deixa claro que foi Deus. Amado, Deus na sua soberania vai permitir coisas na nossa vida que nós não vamos entender e que vão trazer sobre nós alguns níveis de sofrimento e de dor. Em segundo lugar, o texto também mostra que o diabo usava esse espinho contra o apóstolo Paulo. Porque ainda que foi Deus, porque a gente percebe que o propósito é de crescimento, é um propósito de aperfeiçoamento, o texto também, Paulo diz que o diabo era um mensageiro do diabo para o esbofetear. Sabe o que a gente percebe, irmãos? Que tem coisas na nossa vida que Deus permite, tem situações da nossa vida que Deus, de alguma forma, tem permitido a gente enfrentar. Não é o diabo, mas que o diabo tenta usar para nos esbofetear,
para jogar na nossa cara, para nos fazer duvidar do amor de Deus, da graça de Deus. Cadê o teu Deus? Não foi isso que o diabo falou para Deus acerca de Jó? Falou: ele te louva, ele te serve, porque tudo vai bem. O diabo, ele tenta usar os nossos sofrimentos e dores para tentar nos afligir, nos acusar, nos culpar, nos colocar em dúvida contra o amor de Deus, até para nos intimidar, para falar: olha, você está passando por tudo isso, é melhor você não fazer mais nada para Deus, é melhor você não se envolver mais, porque as coisas podem piorar. Isso é intimidação do diabo, é o diabo tentando nos esbofetear, através das nossas fraquezas ou dores que Deus permite que a gente passe. Terceiro lugar, amado, o espinho que Paulo tinha na carne produzia grande sofrimento. Porque às vezes quando a gente lê um texto como esse, a gente lê de uma maneira tão fria, que a gente pensa assim: deve ter sido algo ruim, mas não foi tão. Geralmente a gente pensa que a nossa dor é maior do que a dos outros. Geralmente o nosso problema, a gente dimensiona eles comparando com outros e falando: mas ninguém tem o meu problema, ninguém tem a minha dificuldade. Tem gente até que gosta de competir, né? Quando você conta um problema, ele fala assim: eu vou te contar o meu, é pior do que o seu, para poder ver se anima a gente. Se você soubesse o que eu tenho. Tem uns que colocam esse mistério, né? Se você soubesse o que eu estou passando, meu irmão, você ia agradecer. Amado, Paulo sofria com esse espinho. Não era algo simbólico, não era algo que Deus colocou um espinho, mas o super apóstolo Paulo não sofria, não sentia, amado. Diz o texto que ele pediu quantas vezes a Deus? 3 vezes. Ele queria se livrar daquilo. Era algo que produzia uma dor real, uma aflição real. Quantas vezes nós temos dores na nossa vida, situações que a gente sofre, que a gente pede, mas a gente não tem alívio, não consegue se aliviar, não consegue resolver. E em quarto lugar, a natureza desse espinho é que nem a oração de Paulo foi respondida como ele gostaria. Deus respondeu a oração dele? Sim ou não, irmão? Deus responde as nossas orações, mas Deus não respondeu como ele queria. Ele pedia a Deus: Deus, tira o espinho. Você acha que Paulo cria que Deus ia tirar? Quantos creem que ele cria? Ele cria, irmão. Ele pediu 3 vezes, ele orou e ele esperava que Deus fizesse, mas Deus respondeu de uma outra forma, porque Paulo achava que o problema dele era o espinho, era aquele sofrimento, aquela dor. Ele entendia, ele orava para que Deus tirasse aquela dor, mas Deus tinha um plano maior. Deus queria usar aquele sofrimento para cumprir propósitos maiores na vida dele. Às vezes a gente não entende, mas Deus está trabalhando em áreas da nossa vida que nós precisamos, e não aquelas que a gente quer. Às vezes a gente gostaria que Deus nos desse uma resposta de algo, e Deus está trabalhando em outras áreas. Você está orando: Deus, aumenta o meu dinheiro, e Deus está aumentando a sua sabedoria, prudência, para administrar o que você tem. Você está orando: Deus, me dá aquela bênção, e Deus está trabalhando a sua paciência de saber esperar o tempo de Deus. Quantas vezes a gente está orando por algo, mas Deus está trabalhando outra área? Deus sempre trabalha, mas nem sempre na nossa área de preferência, nem sempre na nossa área predileta. A gente está orando às vezes para Deus suprir não nossas necessidades, mas os nossos desejos. A nossa sociedade hoje, e na igreja, muitas pessoas confundem desejo com necessidade. Irmão, você ter 5 pares de sapato, é desejo ou é necessidade? Não, eu estou falando das irmãs, é necessidade, né? Agora, você ter 30 pares de sapato, é desejo ou necessidade? Isso é desejo. Você tirar 30 dias de férias, é desejo ou necessidade? Ah, que bom, irmãos, necessidade. Que bom, irmãos. Você tem que parar com esse negócio de achar que, não, eu tenho que trabalhar, não, é necessidade. Agora, você tirar férias e ir ficar 10 dias em Paris, é desejo ou é necessidade? Olha, viu como que os irmãos estão confusos? O apóstolo Paulo orava: Senhor, tira esse espinho, tira esse sofrimento. E o Senhor está olhando para ele falando: meu filho, eu tenho um plano
para a sua vida através dessa dor. Eu estou trabalhando em áreas da tua vida através dessa situação. Eu não vou tirar do jeito que você quer, mas eu vou fazer o que você precisa. Eu vou trabalhar no teu coração de uma forma maravilhosa. Eu vou fazer algo lindo no teu coração através dessa sua batalha, desse seu sofrimento. E aí a segunda pergunta, primeiro eu falei a natureza do espinho. Qual é o propósito deste espinho? Ou pelo menos quais foram os propósitos? 2 propósitos desse espinho na carne de Paulo. Os efeitos desse espinho na vida dele. Primeiro, amado, está claro no texto, Deus colocou o espinho para quebrar um processo de orgulho na vida de Paulo. E olha que o orgulho do apóstolo Paulo não era um orgulho porque ele ficou mais rico, mais conhecido. O orgulho dele não era um orgulho porque ele se achava mais inteligente, se achava uma pessoa melhor do que os outros. Você sabe por que ele estava ficando orgulhoso? Os irmãos sabem, não sabe? O texto não diz? Olha aí, no versículo de número 7, fala que para que ele não se exalte. Mas por quê? No capítulo 12, do versículo 1 em diante, ele fala que ele teve experiências com Deus, versículo 1, visões, revelações, que não era lícito falar para ninguém. Você já imaginou Deus falar coisas e falar para você, não fale para ninguém? Alguns iam falar, Senhor, mas e colocar lá no WhatsApp? Pode, no status? Não vou falar. Deus coloca coisas no nosso coração para a gente guardar segredo com Ele. O apóstolo Paulo, ele está falando aqui que ele começou a ter experiências com Deus tão grandes. Versículo 4, ele diz que ele foi arrebatado ao paraíso, ouviu palavras inefáveis, aos quais não é lícito ao homem referir. Amado, você sabe o que é isso? Nós podemos ouvir coisas de Deus sobrenaturais, coisas do coração de Deus. Deus tem segredos para revelar a você. Deus tem palavras muito específicas para falar com cada um de nós. Mas a Bíblia diz, amado, que por causa dessas coisas, ele estava ficando soberbo. Versículo 7, para que eu não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações. Esse espinho, essa dor, esse sofrimento, Deus permitiu para quebrar um processo de orgulho na vida dele. Às vezes a gente não quer parar para pensar nisso, mas amado, todos nós temos uma inclinação para o orgulho, para a independência. Às vezes por causa de coisas que Deus está fazendo, nos ensinando, nos usando, Deus usa esse espinho para quebrar esse processo de orgulho. Até as experiências melhores e maiores que a gente tem com Deus podem nos afastar às vezes do próprio Deus, da simplicidade do Evangelho, da humildade de Jesus, de coisas tão básicas. O nosso orgulho, como às vezes servos de Deus, ele é disfarçado por uma capa de religiosidade. A gente às vezes coloca no final da frase assim, ó, tudo para a glória de Deus. A gente acha que isso nos isenta de estar se ensoberbecendo. Amado, qualquer coisa que você faça para Deus e Deus faça na tua vida, pode se tornar com o tempo um motivo de você se orgulhar. Sabe qual é o problema? Que o orgulho vai nos cegando para a vontade de Deus. O orgulho vai apagando a lâmpada do Espírito. O orgulho vai endurecendo o nosso coração para Deus, para as pessoas. Vai nos tornando religiosos frios, indiferentes. Vai nos tornando pessoas que vão perdendo o melhor de Deus. O melhor de Deus é a vontade dEle. Porque a vontade dEle é boa, agradável e perfeita. Sabe, irmãos, eu temo dizer isso, mas às vezes, no nosso meio, o nível de orgulho é igual ou às vezes até maior de pessoas que estão fora de lugares onde o nome do Senhor está sendo glorificado. Porque às vezes a gente se orgulha por a gente ser de Deus. Nem o ser de Deus deve produzir em nós orgulho. Olha o que diz o capítulo 12, versículo 5. Ele diz, de tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo, salvo das minhas fraquezas. O apóstolo Paulo, pelo Espírito Santo, ele começa a entender que há um orgulho, que há uma raiz de soberba dentro dele, que precisava ser levada para a cruz, e que Deus estava usando justamente essas dores, esses sofrimentos. Sabe, irmão,
Às vezes um sofrimento e uma dor está tornando alguns mais orgulhosos, mais endurecidos, ao invés de nos quebrantar mais. Tem pessoas que começam a sofrer decepções, traumas, traições, e ao invés delas se quebrantarem, elas se endurecem mais ainda. Talvez nessa noite o Espírito Santo precise nos lembrar que tudo de mal que Deus permitiu, de sofrimento que nós passamos, deveria nos tornar mais dependentes dele, mais humildes para conhecer mais da glória dele. Porque quanto mais humildade, mais a glória verdadeira de Deus vai se manifestar na nossa vida. Ou seja, Paulo então está mostrando que o propósito desse espinho, um deles, foi matar essa raiz de orgulho, foi expor o coração dele, para que ele pudesse enxergar o quanto ele estava ficando cego, porque o orgulho, ele nos cega, e o orgulho nos endurece para aquilo que poderia nos mudar. O orgulho nos impede de ouvir a voz de Deus, e a voz de Deus é o que pode nos quebrantar. Um grande problema do pecado do orgulho é que ele anula o que pode nos transformar, que é a voz de Deus trazendo arrependimento ao nosso coração. Em segundo lugar, o segundo propósito do espinho na vida de Paulo, Deus permitiu o espinho para que Paulo conhecesse mais da graça de Deus. Diga comigo, eu preciso conhecer mais da graça de Deus. Olha o capítulo 12 de 2 Coríntios, a resposta de Deus para ele é tremenda, versículo 9, então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. O apóstolo Paulo conhecia a graça de Deus? Sim ou não, irmãos? Não teve ninguém na Bíblia que teve mais revelação da graça de Deus do que o apóstolo Paulo. Ninguém. Se tem alguém na Bíblia que falou da graça, que viveu a graça, que a vida dele manifestava essa graça, era o apóstolo Paulo. Mas, amado, nós percebemos aqui um propósito muito especial de Deus nos nossos sofrimentos, nas nossas dores. Os nossos sofrimentos podem nos levar a conhecer mais da graça de Deus que a gente não conhecia. Pode nos levar a ter experiências novas com Deus. Às vezes a gente pensa que experiência com Deus é quando a gente vai num culto e é tocado. Isso também é. Às vezes a gente pensa que experiência com Deus é quando Deus nos usa. Isso também é. Mas, amado, as maiores experiências com Deus, elas se manifestam em momentos difíceis, onde nós vamos ver a graça de Deus nos sustentando. Abraão conhecia o Senhor, mas quando Deus pede a ele um filho, ele diz, Iavé Jirê, o Senhor é a minha provisão. Você só vai conhecer o Deus da provisão, quando você passar por uma situação, que você vai depender da provisão de Deus. Nós só conhecemos o Iavé Shalom, o Deus que é a nossa paz, quando nós estamos passando por momentos, onde as pessoas olham e dizem, você deve estar sofrendo muito, e você pode olhar e falar, eu estou sofrendo, mas a paz de Deus está me sustentando nessa minha luta. O espinho, amado, os sofrimentos podem nos levar a conhecer mais da graça de Deus. Deus não trouxe o alívio que Paulo queria, Deus não resolveu o problema que Paulo queria, Deus não tirou do caminho dele aquela dor, mas Deus diz a ele, a minha graça te basta, para cada nível de batalha, para cada nível de sofrimento, Deus tem uma graça proporcional, não importa a dor que você está passando, há uma graça de Deus para ocupar todo o espaço que essa dor está deixando dentro da sua alma. Não sinto te dizer, tem dores que Deus não vai tirar da gente, mas Ele não vai nos deixar agonizando com essas dores. Ele vai nos dar uma graça especial para andar, e adorar, e louvar, e reconhecer que mesmo com o espinho, a graça nos basta, a graça nos é suficiente. Quando o Senhor fala, minha graça te basta, irmão, Deus está dizendo, eu te dou tudo o que você precisa, para continuar caminhando, apesar desta dor, desse sofrimento. O evangelho do mundo ocidental, irmãos, a gente não sabe lidar com o sofrimento. Mensagem sobre o sofrimento nem é muito atrativa.
Porque nós buscamos o conforto, nós buscamos o bem-estar, nós queremos ouvir algo que nos, de alguma maneira, venha massagear o nosso ego. E aí quando a gente passa o mínimo de sofrimento, o mínimo de dor, às vezes é uma coisa simples, nós já reagimos de maneira orgulhosa, agressiva, não aprendemos, não manifestamos o fruto do Espírito, não sabemos administrar e contornar, não sabemos manter alianças, porque toda dor e sofrimento já nos leva a murmuração, questionar Deus, questionar as pessoas, questionar a igreja. As pessoas estão muito à flor da pele. Sabe por quê? Porque nós temos conhecido pouco da graça de Deus. A graça de Deus nos basta. Diga para o irmão que está do seu lado: a graça de Deus nos basta. Pode ser qual for a dor, pode ser um luto, pode ser uma decepção, pode ser uma traição, não importa o tamanho da sua dor, todo sofrimento, quando a gente busca Deus, vai trazer uma revelação nova com a graça de Deus sobre a nossa vida. Toda ausência de resposta, talvez você ore por algo durante anos, décadas, tudo aquilo que você não alcançou, que você gostaria que Deus fizesse, às vezes uma mudança, às vezes uma transformação, Deus não fez, mas você está buscando a presença dEle, e se prepara que a graça de Deus vai te sustentar no meio dessa dor. Sempre haverá graça, quando houver um coração que busca a Deus no seu sofrimento. É tão interessante quando a gente conversa ou lê o que os irmãos da igreja perseguida passam nos países onde o evangelho é proibido. Não é interessante? A gente se emociona quando a gente ouve a história de Mohammed contada pelo pastor Mário Freitas. A gente se alegra quando a gente ouve as histórias do campo missionário, lê as revistas que nós temos distribuído aqui na igreja. Mas, amado, o evangelho que sustenta a igreja na Somália é o evangelho que tem que sustentar eu e você aqui no Brasil. O evangelho que sustenta os irmãos na China é o evangelho que nós temos que viver aqui. Amado, o nosso problema não são os espinhos, o nosso problema é a falta de quebrantamento para derramar a graça de Deus sobre a nossa vida de maneira mais abundante. Nós podemos tirar melhor proveito das nossas dificuldades, das nossas dores. As nossas dores não deveriam nos tornar mais tristes, mais frustrados, mais incrédulos. Pelo contrário, Deus quer usar esses espinhos para que a gente conheça mais da graça dEle. E conhecendo mais da graça dEle, nós podemos consolar a outros. Como o apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios capítulo 1. Com o consolo que nós somos consolados, nós podemos consolar a outros. Ontem eu estive num velório, falei aqui pela manhã, uma professora muito amada da faculdade, mas eu fui lá que eu sabia que eu poderia pelo menos abraçar alguns, e eu fiquei tão feliz hoje, porque eu recebi hoje um telefonema de uma pessoa, falou: estou te ligando para falar que o seu abraço naquele velório fez toda a diferença na minha vida. Que coisa bonita. Mas eu fui lá porque eu sei de alguns processos de Deus dentro de mim, que estão me tornando um pouco mais sensível, mas eu preciso ser mais. Amado, não perca a oportunidade de aprender com a sua dor, com o seu sofrimento, com as suas dificuldades, com as suas lutas de relacionamentos, porque o apóstolo Paulo fala aqui de um mensageiro de Satanás. Alguns acreditam que poderia ter por trás disso alguma pessoa que trazia algum tipo de dor, de sofrimento, que talvez o agredisse. Nós não sabemos, mas uma coisa eu sei: a graça de Deus não faltou sobre ele. O Senhor Jesus falou: a minha graça te basta, a minha graça é tudo o que você precisa. O que você precisa para lidar com essas suas dores e dificuldades, você já tem recebido a graça de Deus. Evangelho de João capítulo 1, da sua plenitude temos todos nós recebido graça sobre graça. Sabe, irmãos, o que é interessante, que me chama a atenção, é o que Paulo fala aqui no final. Olha só no capítulo 12, no finalzinho do texto que a gente leu, na parte que a gente leu, versículo 10, ele fala: pelo que eu sinto, lê aí, irmãos, pelo que eu sinto prazer. Irmão, quem aqui pode falar: eu estou vivendo isso? Talvez alguns. O apóstolo Paulo está dizendo: olha, esse espinho que eu orei para Deus tirar, essa dor que eu clamei para Deus arrancar, e Deus disse não,
Eu estou vivendo agora um entendimento novo. O apóstolo Paulo diz: eu estou tendo prazer de reconhecer a minha fraqueza. E quando eu reconheço a minha fraqueza, eu percebo que essa força e a graça aumentam sobre a minha vida. Sabe, a gente está aprendendo um evangelho errado, de que eu tenho que ser forte o tempo todo. Não, amado, eu tenho que ser forte no Senhor, assumir as minhas fraquezas, levando para Deus, e quando eu assumo, a força de Deus começa a operar através de mim e apesar de mim. O problema nosso é que a gente quer ser forte o tempo todo, quer ser super crente. Amados, eu tenho tido a alegria e honra de poder trabalhar aconselhando missionários, e às vezes muitos pastores e muitos irmãos. De perto, todos nós temos dores dentro da alma. A diferença é o como você tem interagido com as suas dores, como você tem interagido com a ausência de resposta de Deus, como nós lidamos com isso. Me lembro da última vez que o pastor Jonathan esteve aqui, e eu queria alguns conselhos dele. Um homem de Deus tão precioso, mas ele queria me ouvir antes, sobre algumas perguntas que ele queria, e depois que ele falou, eu, com todo cuidado, tentando falar alguma coisa que pudesse contribuir para um homem de Deus, tão capacitado, aí depois eu falei para ele: pastor Jonathan, eu estou precisando de uns conselhos seus. Eu comecei a falar, e ele me ouviu. Daqui a pouco ele olhou para a esposa dele, a pastora Adelaide, e falou: viu Adelaide, ele também tem problema. Eu gostei tanto, pedindo conselhos, para a igreja, para a vida pessoal. Amado, nós temos fraquezas, não tente ser forte o tempo todo, assuma a sua fraqueza e receba, experimente a força que vem de Deus, a força que vem da graça. Lá em Hebreus capítulo 11, diz dos heróis da fé, que da fraqueza eles tiraram força. A área que você acha mais fraca da tua vida, pode ser a área que Deus vai começar a tirar uma força especial para a tua vida. E lá em Hebreus 11 diz que eles apagaram a força do fogo. Às vezes você não vai sair do fogo, mas a força do fogo não vai te destruir, a força do fogo não vai roubar a tua alegria, a força do fogo não vai tirar a tua fé. Você vai se manter em Deus, a graça de Deus te basta. Tudo que você precisa você já tem, a graça de Deus está sobre a tua vida. A graça, esse favor de Deus, esse amor de Deus. Sabe, você chegar ao ponto de falar assim: eu estou começando a ter prazer nessa luta. Não é masoquismo, não é você falar: Deus continua me fazendo sofrer. Não, irmão, Paulo não pediu isso. Mas é você começar a entender que tem um propósito maior por trás disso que você está querendo com a tua força resolver, e às vezes está ficando mais duro. Tem pessoas que quanto mais sofrem, mais duro, mais indiferentes ficam. Amado, os espinhos só revelam o nosso coração. E aí eu quero partir para as nossas conclusões finais, pelo menos 3 conclusões que eu quero compartilhar para concluir a nossa meditação desse texto. Primeiro, Deus não descreveu o espinho na carne de Paulo. Eu penso, vou dar o discernimento que eu tenho. Deus não descreveu o espinho na carne de Paulo para que a gente pudesse aplicá-lo a qualquer nível de dor e sofrimento que a gente viva. Porque se Paulo falasse aqui: olha, o meu problema foi com Alexandre o latoeiro, a gente ia falar assim: ah, mas o meu é diferente, o meu é no casamento. Se o apóstolo Paulo falasse aqui: ó, o meu problema foi o problema de vista, os meus olhos, eu não estou podendo enxergar, nós íamos falar: ah, mas o meu problema é diferente, eu fui traído. Eu penso, amado, que Deus deixou isso em oculto, não foi para a gente ficar especulando, foi para que todas as vezes que uma dor não fosse removida, eu pudesse buscar a Deus e falar: Senhor, o Senhor é o mesmo Deus de ontem, hoje, será eternamente, eu sei que haverá graça para me sustentar. Segunda conclusão que eu tiro, das 3, Deus não descreveu o espinho na carne de Paulo, para que a gente possa valorizar mais o propósito do nosso sofrimento, do que as explicações para os nossos sofrimentos.
Tem pessoas que não são curadas, porque elas estão pedindo a Deus explicações. Deus não vai te explicar tudo, Ele quer que você simplesmente saiba que há um propósito para cada permissão que Ele libera sobre a nossa vida. Mas se eu não entender, eu não vou ficar bem, querido. Bem-vindo ao planeta Terra. As coisas escondidas pertencem a Deus, as ocultas, mas as reveladas pertencem a nós. Você não vai ter resposta para a tua dor em todas as dimensões. Não são as respostas que nos curam. O que nos cura é a fé que o Pai está no controle, que o Pai me ama, que o Pai cuida de mim, que o Pai é fiel, que o Pai não permitirá uma dor além da minha força. Isso me cura. Se você recebe, pode aplaudir a Jesus. Não são as explicações, querido. As explicações atrasam a cura. Elas não curam. Muitas pessoas que vivem com dilemas, tentando resolver, explicar. Por que minha mãe é assim? Por que meu pai é assim? Por que o meu avô é assim? E eles vivem estudando o mundo ao redor e a si mesmos. Conhece-te a ti mesmo. É Sócrates. Jesus é negue-se a si mesmo, e você vai ver a experiência da vida, porque sem morrer para si mesmo não há vida de Deus. O Senhor não descreveu o espinho para eu valorizar mais o propósito do que as explicações. A pergunta quando eu estou numa dor não é o que eu fiz para merecer isso, por que eu? São perguntas extremamente orgulhosas, soberbas. Quando eu digo assim, por que comigo? Eu estou dizendo o seguinte: poderia ser com todo mundo, menos comigo. O Senhor é fiel e justo, está no controle de tudo. A pergunta não é por que isso? A pergunta é: o que o Senhor quer que eu faça? Eu estou sofrendo? Eu vou buscá-lo. Eu estou sofrendo? Eu não vou ficar numa posição de vítima. Eu vou falar o que o Senhor quer que eu faça. Sempre tem algo para eu fazer, para dar glória a Deus, glorificar o nome dEle no meio das minhas dificuldades ou dores. Quem já leu o testemunho, quem não leu pode procurar ler ou ouvir no YouTube, do pastor Francis Chan, que escreveu Louco Amor. Vá para o YouTube e procure. Um homem que perdeu a família, perdeu tudo, muito novo, não tinha nada. Como Deus cuidou dele, um pastor hoje tão usado por Deus para nos encorajar, para nos abençoar. Amado, nós nos escondemos atrás das nossas dores, porque nós não temos coragem de assumir a nossa responsabilidade de reagir às dores, confiando na graça de Deus, no amor do Pai. Se você confiar no Pai, o Pai vai usar todas as coisas para a glória dEle. Esse espinho, você vai começar a ter prazer, não na dor, mas prazer em ver que Deus está usando para que você seja mais maduro, mais parecido com Jesus. Porque se Jesus, sendo filho, aprendeu a obediência por sofrimento, como você e eu queremos aprender apenas de maneira passiva, confortável e debaixo das bênçãos. A teologia da cruz está sendo restaurada na igreja brasileira. Está sendo. Quando eu falo a igreja brasileira, eu estou falando na igreja que está ouvindo o Espírito. Porque há uma igreja que não quer ouvir o Espírito. Você está ouvindo o que eu disse? Eu vou repetir. Há uma igreja que não quer ouvir o Espírito. Mas há uma igreja que está ouvindo o Espírito, e a igreja que está ouvindo o Espírito Santo, está ouvindo o Senhor dizendo: é tempo de você voltar para a cruz, é tempo de você matar o seu eu, é tempo de você negar o seu ego, é tempo de você, na dor, no sofrimento, adorar, glorificar, exaltar. E aí a nossa terceira e última conclusão: o Senhor não descreve o espinho na carne de Paulo, para que a gente possa aprender a descansar e confiar em Deus diante dos mistérios da vida. Nós vamos ter muitos mistérios na vida e às vezes na nossa vida, mas nós precisamos aprender a confiar e descansar. Confiar e descansar. Irmãos, tem momentos na nossa vida que a gente está passando por uma luta que nós temos que guerrear mesmo,
que nós temos que repreender, que nós temos que ungir com óleo, que nós temos que fazer um ato profético, que nós temos que lutar mesmo. Tem momentos na nossa vida que a gente tem que se esforçar. Mas deixa eu te dar um recado. Tem momentos que a gente passa que você pode guerrear, jejuar, ir para o monte, ir para o vale. Você pode fazer corrente de oração, vigília. Você pode fazer tudo, profetizar, mas nada vai acontecer. Você já passou por isso alguma vez? Sabe por quê, amado? Tem vitórias que nós vamos alcançar guerreando mesmo, profetizando mesmo, mas tem vitórias, tem graça de Deus, que nós só vamos experimentar descansando nele, confiando nele, adorando o Senhor. E enquanto você adora, você confia, você depende, Deus vai te fortalecendo, Deus vai renovando as suas asas espirituais, Deus vai renovando as suas forças espirituais, e sem você perceber, a graça dele vai te fortalecendo e vai te levantando novamente para novos voos espirituais. Mais importante, concluo dizendo, não é saber qual é o espinho na carne de Paulo. O mais importante é perguntar ao Senhor e a mim mesmo, como eu tenho enfrentado e reagido às dores e sofrimentos que Deus permite na minha vida. Isso é o mais importante. Como eu tenho lidado quando eu sofro, quando Deus não responde, quando as coisas não acontecem como eu espero. Eu tenho sido imitador de Jesus? Eu tenho sido alguém que faz como o apóstolo Paulo? Ou eu tenho sido alguém rebelde, endurecido, murmurador, alguém que não aprende as lições que eu poderia estar aprendendo? A minha oração nessa noite é que todos nós possamos ouvir essa palavra e falar: Senhor, eu vou te adorar em qualquer momento da minha vida. Nem a morte, nem a vida, nem principado, nem potestade, nem dor, nem sofrimento, nem coisa do presente, nem do porvir, nada vai me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Amém? Vamos ficar em pé e vamos orar. Quero orar por nós.